O mundo de One Piece é gigantesco e quem já conhece a história sabe que nesse mundo existem diversas raças. E é sobre essas raças que nós vamos falar nesse vídeo. Conheça agora todas as raças conhecidas no mundo de One Piece. Começando com os humanos, que são a raça predominante da história. Existem tanto os humanos piratas quanto os humanos que fazem parte da marinha. Alguns dos seres mais poderosos do mundo de One Piece são humanos, como por exemplo a Big Mom, Barba Negra, o próprio Rei dos Piratas e entre outros vários que eu poderia citar aqui, mas vocês já entenderam. A própria tripulação do Luffy é composta por 8 humanos, como o Luffy, o Zoro, o Sanji, a Nami, a Robin, o Frank, o Brook e o Usopp. O povo do céu foi apresentado no arco de Skype. Eles são bastante semelhantes aos humanos com uma pequena diferença, que é uma pequena asa em suas costas. Vale lembrar que mesmo eles tendo asas, eles não possuem a capacidade de voar. O mesmo vale para o povo de Xandia, o povo que vivia no mar azul da ilha de Xandora, também humanos, depois que seus ancestrais foram lançados para o céu, também passaram a ter essas asas nas costas. Suas asas são levemente maiores do que o povo do céu, lembrando que o povo do céu são aqueles que já viviam lá, como a Connie e o seu pai. Ainda no arco de Skype foram revelados que haviam outros povos que viviam no céu, como os Binkas. Não se sabe muito sobre eles, mas o próprio Deus Enel veio de outra ilha, aparentemente da mesma ilha que um dos piratas da pior geração, o Rogue. Eles possuem asas bem maiores e são mais fortes. Teorias apontam que Deus Enel só não possui asas por causa de sua Akuma no Mi, tendo tambores no lugar delas. A segunda raça apresentada na história foi a dos Homens Peixe. Arlong e sua turma foram os primeiros tritones introduzidos na história, em um de seus primeiros arcos. Eles são seres que vivem nas profundezas do mar, logo abaixo da Headline e das terras onde vivem os odiados Tenryubitos. Essa raça pode ser dividida em duas classes, em tritões e em sereianos. Os tritões são aqueles que possuem características mais próximas aos animais marítimos, podem respirar debaixo d'água e são bem mais fortes que os sereianos. Os tritões mais conhecidos são o Fish Tiger, o próprio Arlong e o corsário e atual companheiro de Luffy, Jinbei. Já os sereianos são bastante parecidos com os humanos, sendo metade peixe e metade humano. Ou eles possuem tentáculos ou eles possuem rabo de peixe no lugar de suas pernas. As sereias são os seres mais rápidos dentro da água. Uma curiosidade é que os sereianos podem dividir sua cauda ao chegar aos 30 anos, podendo ter pernas semelhantes aos humanos, assim como a Kokoro, que podia viver tanto na terra firme quanto no fundo do mar. A principal característica dos gigantes obviamente é o seu tamanho, podendo chegar aos incríveis 67 metros. Já foram apresentados outros seres bem maiores na obra de One Piece, assim como o elefante Zunisha. Outra característica dos gigantes é viver por longos anos. O próprio Wallace chegou aos incríveis 500 anos, e ao que tudo indica, os gigantes costumam se misturar com outras espécies, criando assim uma nova raça, como o Big Pan e outros personagens que foram mostrados na obra. Sua principal e única característica são seus braços longos. Eles não são muito abordados dentro da obra. A primeira aparição dos braços longos foi antes do arco de Shabond. Os mais conhecidos são Idel, nós o conhecemos no arco de Dressrosa e que entrou para o exército de Luffy, indicando que ele aparecerá mais à frente da história. E o segundo personagem mais conhecido é o Apu, que é um dos piratas nomeados como a pior geração. Assim como os braços longos e as pernas longas só possuem uma característica, que são suas pernas bastante compridas, mas diferente dos braços longos, os pernas longas não têm uma articulação extra. E por sua perna ser longa não significa necessariamente que eles só lutem com as pernas. Os integrantes dessa espécie mais conhecida são o Tamango e a Charlotte Mochi. Ambos fazem parte da tripulação da Big Mom. Sim, existem anões no mundo de One Piece, mas são anões relativamente menores em comparação aos que estamos acostumados a ver em outras histórias. Então tem esse diferencial aí no tamanho deles, são os Tontatas, também conhecido como fadas. Apesar de seu tamanho, eles são bastante fortes e incrivelmente rápidos. Alguns possuem rabos e outros possuem asas. A primeira aparição dos Tontatos foi no arco de Dressrosa, no país onde o Dom Flamingo costumava governar até a chegada do Chapéu de Palha. A tribo dos Tontatos entrou para o exército de Luffy. Por enquanto não tivemos o ar de sua presença, mas tenho certeza que eles voltarão mais para frente na história. Não tem muito o que falar dos pescoços longos, eles já aparecem bem pouco na história, apenas no arco do Whole Cake
Sendo filhos da Big Mom, sua única característica é o pescoço longo. Charlotte Pudim, uma das filhas de Big Mom e também pertencente à raça de 3 olhos, não existe muita informação sobre essa raça. A única coisa que sabemos é que ela pode despertar um poder especial no seu terceiro olho. Até então, uma raça desconhecida, apresentada recentemente no mangá, King é um dos integrantes do bando de Kaido. Diferente do povo do céu, ele possui asas que lhe dão capacidade de voar, e além disso possui cabelos brancos, pele escura, uma chama em suas costas que não se apagam, junto com uma capacidade de controlar o fogo. Os Minks vivem na costa dos gigantes elefantes de Zunisha, são extremamente poderosos, tendo afinidade com a eletricidade capazes de aplicá-las em seus golpes. São animais bastante evoluídos e pensantes, possuem uma técnica bastante poderosa capaz de multiplicar sua força durante a lua cheia. Sua aparência também muda, seu pelo fica branco e volumoso, além de seus olhos ficarem vermelhos. Uma curiosidade é que o Chopper da tripulação do Chapéu de Palha poderia ser facilmente confundido com um Mink, afinal ele tem aparência animal, anda como os humanos e fala, mas na verdade ele é um animal comum que comeu a fruta do humano. Tem uma teoria que diz que tanto Kaido quanto a Yamato podem ser Onis. Essa teoria surgiu por causa de seus chifres, afinal eles já os tinham antes de suas frutas, mas é só uma teoria mesmo porque não tem nada confirmado. E o que vocês dizem do elefante Zunisha? Ele não pode ter comido uma fruta, afinal ele anda sobre a água, que por acaso é uma fraqueza dos usuários de Akuma no Mi. Agora, sem dúvida, esse é um dos seres mais misteriosos de One Piece. Quem são eles? Será que são fantasmas mesmo? Será que um dia saberemos? Lembrando que a própria Big Mom já confirmou que só precisa de 3 raças para completar sua coleção, e um deles são os Lunários. Novos indícios apontam que o Kuma pode ser uma dessas 3 raças. Então, você conhecia todas as raças de One Piece? Deixe nos comentários se eu esqueci de mencionar alguma delas. Não esqueça de deixar o like e até o próximo vídeo.